Bom dia! Então, hoje nós vamos iniciar esse tema, que é bastante interessante, tá certo? Bom, eu não posso dizer nada porque sou tia de geografia, né? Então, quem sou eu para dar minhas opiniões sobre alguns temas da geografia? Mas este é o que vem, é o que move, na realidade, o nosso país. E assim como muitos outros, certo? Então, aqui nós trabalharemos atividades econômicas. Ainda no mesmo livro, no livro 2, ainda não fomos para o 3. A página desse novo tema é a página 28 e 29, onde terá a atividade, onde faremos, ok? Vejamos, atividades econômicas. O que é que a gente precisa saber sobre isso? A gente tem até um olhar meio assim, eita, atividades econômicas, nossa, que assunto chato, né? Ele não é muito... Ele é um assunto simples de ser entendido. O assunto é básico, até porque é de acordo com o que vocês estão estudando, você, Luísa, está estudando, é dentro dos padrões e dentro da realidade que estamos vivendo. Pois é. Agora, por exemplo, estamos passando por uma dificuldade econômica. O Brasil, o país em si, as pessoas em si, estão passando por dificuldades econômicas. E por que essas dificuldades econômicas? Existem muitas situações pelas quais estamos vivenciando, né? E o que mais se destaca é a questão política. A questão política, no momento, vem sendo uma tremenda falta de responsabilidades para uns, ou então está sendo muito fiel para outros, e assim estamos trocando farpas, né? Que é o que mais a gente vê nos jornais, é o que mais se destaca. No nosso país, no Brasil, a atividade que mais engrandece, favorece para a riqueza econômica brasileira é a pecuária, justamente a pecuária. A pecuária por quê, tia? Vejamos, a pecuária, ela predomina em grande parte dos estados brasileiros. As numerações, os percentuais mudam conforme esses estados se desenvolvem mais ou se desenvolvem menos, de acordo com a qualidade, de acordo com a qualidade praticamente voltada para os nossos biomas, né? Como a gente viu anteriormente, quando a gente vai estudar as vegetações brasileiras, a gente percebe que grande parte da nossa vegetação, da vegetação brasileira, seja ela caatinga, cerrado, pantanal, enfim, seja qual for a vegetação, ela está sofrendo degradações. E um dos motivos principais, sempre vai ter, dentro desse bioma, é a pecuária. A pecuária juntamente com a agricultura, né? Por quê? Porque os donos, né, os empresários, vamos assim dizer, eles querem realmente espaço para a criação de gado, para a criação de gados, para pastagem. Então, é por meio dessas atividades, a atividade pecuária, em primeiríssimo lugar, vamos assim dizer, que há um problema seríssimo. Há um problema sério dentro do setor dos biomas, não é isso? E há também um problema muito sério na questão econômica. Na questão econômica, não é tão sério porque se torna mais viável para quem investe, né? Porque quando há um investimento, é um investimento alto, então as matas são demolidas, muitos tipos de biomas são colocados para um outro momento, esquecidos, na verdade, para que as criações de animais, em especiais as bovinas, possam alavancar.
alavancar e assim ser rentável. O Brasil, por exemplo, toda a riqueza do Brasil na questão econômica voltada para a pecuária distingue-se em 5%, certo? Toda a riqueza gerada do país, 5%. A gente olha assim e acha que é um número pequeno, mas não. É um número muito considerável, ok? Já a questão da agricultura, né? A gente sabe também que é dentro do setor da agricultura que muitas matérias-primas são fornecidas, não é isso? E a gente está falando, podemos citar cana-de-açúcar, café, algodão, soja, né? As monoculturas, vamos assim dizer. As monoculturas, que é justamente o cultivo de um tipo só de vegetação, ok? Não estamos falando de policultura, pois policultura volta-se mais para a agricultura familiar. Então, vejamos, em torno dessa situação das atividades econômicas que vão crescendo anualmente, né? Aqui, por exemplo, é uma monocultura. Por quê? Porque nós temos apenas um único cultivo de elemento. Aqui pode ser soja, é bem provável, ou algodão, tá? E aí nós vemos um maquinário extenso, né? Em uma propriedade de terra bastante extensa, porque a monocultura tem que ser desenvolvida em grandes espaços. E também vemos o maquinário, a tecnologia, onde cada um destes ocupa um indivíduo, um apenas indivíduo, né? Essas atividades que estão no nosso país, elas geram entre 12,8 milhões de empregos diretamente, tá? Diretamente, ou seja, já empregam, já estão empregados. É bom para o país? Sim, é bom para o país. Mas a gente tem que pontuar sempre os impactos que isso causa, ok? É necessário lembrar sempre que dentro desse meio em que há um desenvolvimento tecnológico, né, porque vemos aqui máquinas e vemos o crescimento de um número até considerável que eu acabei de citar, que foi 5%, a gente tem que mencionar a negatividade que são os impactos ambientais causados devido a essas atividades, tanto agropecuárias, né? Agricultura e pecuária. Enfim, nós temos essa primeira atividade, que são os primeiros passos diante dessas informações que eu passei, Luísa. Então, vejamos. Eu peço a você que você coloque no caderno, tá? Coloque no caderno uma por uma e depois vá respondendo uma por uma, tá bom? Diz a primeira pergunta, o primeiro pontinho informa. Que tipo, ou melhor, que atividade é mostrada na imagem? Se aqui nós não estamos vendo nenhum tipo de animal, né? Que poderiam ser bois, é a maior tendência, vamos assim dizer. Nós estamos falando da própria agricultura, tá? Nesse caso aqui, veja, isso aqui é uma monocultura. É agricultura, tia? Sim, é agricultura. Aqui é uma monocultura pelo cultivo de um único elemento, tá bom? Na segunda diz, além dessa atividade, em que outras atividades econômicas o Brasil se destaca? Como eu falei, a pecuária. A pecuária, ela é carro-chefe do nosso país. Ela enriquece, vamos dizer assim, o país no PIB, que é o Produto Interno Bruto, 5%. A contribuição da pecuária é de 5% no Produto Interno Bruto, tá? Última pergunta. Cite algumas atividades econômicas desenvolvidas no município onde você mora. Então, aqui nós temos algumas atividades específicas também. Em grande parte, Luísa, nós temos a policultura, tá? Porque nós não temos desenvolvimento de atividades como estas aqui, certo? Então, a policultura, ela é uma atividade predominante no município de Bom Conselho, dentro do setor rural, certo? É a atividade que mais se destaca. Digamos,
É a atividade mais simples, mas é a atividade que muitas famílias sobrevivem, trazem para a feira, para vender nos sábados, enfim, fazem todo esse procedimento. Fora elas, essas que eu acabei de citar, essa, na verdade, em especial, outras atividades que têm grande desenvolvimento em Bom Conselho é as atividades urbanas, como o comércio da cidade e também os vendedores, ou melhor, os donos de fábricas de laticínio. Aqui em Bom Conselho já foi considerado uma bacia leiteira, ou seja, existiam muitos indivíduos que tinham propriedades rurais e dentro desses setores, dentro dessas atividades, justamente havia sim a produção de leite. A produção de leite era muito mais garantida do que as de hoje, tá? Então, por muitos motivos, sempre há uma queda, sempre há uma transformação, uma mudança de atividade para uma outra, a qual esta outra acaba sendo mais viável para o momento e assim por diante, tá, Luísa? Bom, eu espero que você tenha entendido. Essa aula que eu estou te dando aqui é a mesma que eu vou apresentar para a sua turma, tá bom? Então, eu espero que você consiga responder. Mesmo que não consiga, mande a resposta, a qual você achar que é conveniente as respostas. E caso eu ache que tem alguma com erro, eu te explico por áudio e a gente conserta. Tá bom, minha flor? Fica bem, se cuida e até a próxima aula.